A administração foi botada em prática ainda na época que existiram os primeiros agrupamentos humanos. Todas as teorias e técnicas estudadas atualmente surgiram há muito tempo e vêm se aprimorando. Os administradores encontraram problemas e precisaram de soluções. Cada vez mais foram aumentando essas pessoas e surgindo mais problemas. Por volta do ano 4000 a.C., foi iniciada a Revolução Urbana, localizada na atual região que hoje é o Oriente Médio. Com essa revolução, surgiram as cidades e estados, sendo assim, aumentando mais e mais as práticas administrativas que foram cada vez mais evoluindo. Na Revolução Urbana até a Industrial, há 6 grandes eventos, entre os quais, retirando as revoluções, estão Exércitos, Grécia, Roma e Renascimento. Nesse vídeo, vamos falar dos 3 primeiros, o Exército com organização e disciplina, entre outros. A Grécia com democracia, ética, e a Roma com grande administração do império e até mesmo grandes empresas privadas. Já por volta de 3100 a.C., o Egito foi unificado, que deu origem a um reino que chegaria até o início da era cristã. Os discípulos mantiveram um modo de vida bem estável, baseado no seu ciclo de inundação, cultivo e seca. A inundação do Nilo teve uma regularidade ótima, com isso levou eles a fazer planejamento a longo prazo, criar até mesmo um próprio calendário. E a cada dia a administração evoluía. As pirâmides são um exemplo de administração mais sofisticada em sua história, já que, para poder construir elas, os egípcios resolveram enormes e enormes problemas de administração e por volta sem engenharia. Sun Tzu é um autor chinês que escreveu sobre estratégia militar. Ele recomendava evitar a batalha, intimidar psicologicamente o inimigo e usar o tempo. O nome dessa obra é A Arte da Guerra. Se trata de planejamento, comando e doutrina. Alguns deles são bem reconhecidos por serem usados em áreas de administração. No século V a.C., foi um grande período de produção de ideias na Grécia, onde viria a influenciar muito na administração das organizações de todos os tipos, entre eles democracia e estratégia. Os gregos inventaram a administração democrática de suas cidades e estados. Roma, em seu auge, controlava 50 milhões de pessoas em um grande território. Os princípios e as técnicas de administração mantiveram o Império Romano pelos seus 12 séculos de existência. Quando se tinha uma boa administração, foram construídas e mantidas instituições no seu império. Após começar uma má administração, Roma foi destruída no fim do seu longo período de glória. Quando seu território foi aumentado, causaram problemas para os administradores conseguirem manter os negócios. Para cuidar disso, os romanos criaram diferentes tipos de cargos, como reis, imperadores e entre outros. Ela vem se iniciar logo após a Idade Média, no século XV, na Itália, e foi movido por valores humanistas, assim como a melhoria da condição industrial e até mesmo desenvolvimento pessoal. No século XV, Veneza era onde viviam os homens poderosos dos negócios com forte presença no cenário político. Em 1570, eles construíram e prepararam 100 navios em 2 meses para o combate. Os comerciantes dali registravam tudo e controlavam. As ideias renascentistas mais influentes são as de Maquiavel. Tem uma obra muito conhecida chamada O Príncipe. Ele relata como um governante deve se comportar. Muitos dirigentes utilizaram o livro. Se tivesse vivido no século XX, provavelmente seria um grande administrador. No século XVIII foi dado o início da Revolução Industrial, que foi a invenção de fábricas e máquinas a vapor. E a administração, a partir daí, passa a ser influenciada pelas empresas industriais. Algumas máquinas eram entregues a algumas famílias para produzirem matérias-primas, mas as condições de trabalho eram ruins. Os trabalhadores não podiam reclamar de nada, eram difíceis situações de trabalho.